E se eu te dissesse que a derrota mais dolorosa da história da Libertadores nasceu do plano tático mais perfeito? Você já ouviu falar de times históricos pelos títulos que ganharam, mas esta é a história de um time que se tornou inesquecível justamente pelo título que perdeu. Um time que não tinha torcida de massa, não tinha camisa pesada, não tinha tradição, mas tinha um método, uma máquina de competir forjada no ABC paulista, que silenciou um continente inteiro e chegou ao topo da América contra todas as probabilidades. Eles eram o roteiro perfeito. A prova de que a organização vence a genialidade. Mas então, por que eles perderam? Ao final deste vídeo, você não vai apenas relembrar uma final. Você vai entender a anatomia de um sonho que virou pesadelo. A estratégia, a alma e a cicatriz que o São Caetano de 2002 deixou no futebol. E vai descobrir por que às vezes quase é a história mais poderosa de todas. Você já parou para pensar que o futebol não se resume à glória? Que às vezes a história mais poderosa é a da derrota? A história de um time que nasce do nada, desafia o sistema, toca o céu com os dedos e despenca. Essa é a saga do São Caetano, um time nascido do asfalto, do planejamento frio de um clube-empresa, mas que em campo transpirava a mais pura alma do futebol de várzea. Ele veio do ABC Paulista, um lugar de operários de Rentequerala. E, de repente, esse time, sem torcida de massa, sem história, sem camisa pesada, estava na final do Campeonato Brasileiro. 2 vezes seguidas. Eles não eram um clube, eram uma anomalia, uma ideia, a prova viva de que no futebol, o impossível é só o começo da conversa. O Brasil inteiro olhava e se perguntava: quem são esses caras? De onde veio essa força? Era o conto de fadas do Azulão. O azarão, que não se contentava em participar. Ele queria o trono. Mas um time não é feito de um CNPJ. É feito de gente, de um vestiário, e o vestiário do São Caetano tinha um DNA muito claro, moldado por um general de fala mansa e pulso firme, Jair Pisserni. Ele não era um técnico, era um pai, um líder que transformou um bando de jogadores desacreditados em uma legião de fiéis. Você não tinha ali um craque de capa de revista, você tinha heróis improváveis. Tinha a segurança de um goleiro como Silvio Luiz, que parecia crescer nos momentos decisivos. Tinha uma dupla de zaga, Dininho e Daniel, que não era sobre técnica, era sobre convicção. Eles não desarmavam, eles arrancavam a bola com a alma. No meio, o motor incansável de Adãozinho, o coração que bombeava o time, correndo por todos, marcando e criando com a mesma intensidade. E na frente, a velocidade mortal de Anailson e Brandão, flechas prontas para rasgar defesas no contra-ataque. Nenhuma estrela, nenhum nome de seleção, apenas um pacto de entrega. A força deles não vinha do talento individual, vinha da união, da certeza de que o companheiro ao lado sangraria por você. E com essa convicção, eles foram para a guerra. A Libertadores de 2002 não era um sonho, era uma missão. Cada jogo era uma final, cada adversário um gigante a ser derrubado. E eles caíram um por um. O tradicionalíssimo Peñarol, no Uruguai, sentiu a força daquele time que não respeitava a hierarquia. A Universidade Católica, no Chile, também sucumbiu. O Azulão não jogava. Ele competia com uma ferocidade que assustava. Era um time encardido, chato, que se defendia com uma perfeição irritante e atacava com a precisão de um cirurgião. O continente começou a olhar para aquele pequeno do ABC com outros olhos. Não era mais sorte, era competência, era um método. A cada fase que passava, o impossível ia se tornando um pouco mais real. A América estava sendo conquistada na raça, no suor, na disciplina tática de um time que sabia exatamente o seu tamanho e por isso se tornava gigante. Eles não tinham a história, mas estavam escrevendo a sua com sangue e suor. Aí veio a noite da final. O
Pacaembu, o palco sagrado do futebol paulista, pintado de azul e branco. Aquele estádio não pulsava apenas por um time. Ele pulsava por uma ideia. A ideia de que Davi poderia sim derrubar Golias. A atmosfera era elétrica, carregada de uma esperança quase palpável. Você podia sentir no ar. O Olímpia do Paraguai, um gigante do continente, do outro lado, a camisa deles pesava 1 tonelada de história e tradição. Mas o azulão não sentiu. Jogou como sempre, compacto, valente, esperando o momento certo. E o momento veio. Um gol. Apenas um gol que fez o Pacaembu explodir. Era o roteiro perfeito. O time operário, o time sem grife, estava a minutos de conquistar a América. O conto de fadas estava completo. O troféu estava ali, ao alcance das mãos. Parecia o fim, parecia a glória. O ápice de uma jornada que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. Mas o futebol, meu amigo, é cruel. Ele é uma tragédia grega, disfarçada de esporte. A glória estava tão perto que era possível tocá-la, mas ela escorreu pelos dedos. A virada do Olímpia foi silenciosa, dolorosa. Um gol, depois outro. O Pacaembu, antes um caldeirão, se tornou um túmulo de esperanças. E como se o destino precisasse de mais requintes de crueldade, a decisão foi para os pênaltis. A prova máxima de coragem e de nervos. E ali, na marca da cal, a história que era para ser de heroísmo se transformou em um drama inesquecível. O erro, o choro dos jogadores desabando no gramado. Aquela imagem não era de uma derrota, era a imagem da exaustão, de homens que deram absolutamente tudo o que tinham. E mesmo assim, não foi o suficiente. Eles não perderam. Eles morreram na praia, como se diz na gíria do futebol. E essa dor, essa imagem, ficou gravada para sempre. A história do time que quase tocou o céu, mas descobriu da forma mais dura que o quase. Não entra para a história. A magia do azulão não era um milagre. Era um método. Para entender como eles chegaram tão longe, você precisa entender a cartilha de Jair Pisserni. Era um 4-4-2 que no papel não tinha nada de novo. Mas em campo era uma obra de arte da estratégia reativa. O São Caetano não queria a bola. Ele a entregava ao adversário de propósito, como quem oferece um presente envenenado. As duas linhas de 4 jogadores atuavam com uma proximidade sufocante, diminuindo os espaços, transformando o campo de jogo num labirinto para o oponente. A compactação era a chave. A disciplina, a religião, o time todo defendia. Cada jogador sabia exatamente onde deveria estar. E quando o adversário, frustrado, cometia o mínimo erro, era o momento do bote. A bola era recuperada e a transição era fulminante, 1 ou 2 toques. E ela já estava nos pés de Anailson ou Brandão, partindo em velocidade para o ataque. Não era futebol arte, era futebol ciência. A prova de que a inteligência tática pode sim superar a pura técnica é aqui que o jogo vira. Naquela final, o plano de Pisserni funcionou à perfeição por mais de um tempo. O gol de Ailton foi a consequência natural da estratégia. O Olímpia, com toda a sua tradição, caiu na armadilha. E então, o técnico deles, Nery Pumpido, um argentino frio e campeão do mundo como goleiro, fez o que os grandes comandantes fazem. Ele leu o jogo e mudou a história. Ele sacou do banco 2 atacantes, Recatibais e Mauro Cabilaro. Mudou a forma do Olímpia jogar. Lançou o time para frente, com mais presença de área, mais caos, mais pressão. Ele quebrou o padrão de jogo que o São Caetano estava tão confortável em controlar. A pergunta que fica no ar para sempre é: por que o azulão recuou tanto? Foi uma ordem do banco para segurar o resultado a qualquer custo? Ou foi o peso do momento, o instinto de proteger com a vida aquilo que parecia impossível de se ter conquistado? Agora, vamos mais a fundo. A derrota não começou nos pênaltis. Começou na mente. O São Caetano
Era um time construído sobre uma convicção inabalável em seu próprio método. Mas quando o Olímpia empatou e depois virou, essa convicção começou a ruir. Você via no rosto dos jogadores. O cansaço não era só físico, era mental. Aquele time que jogou a Libertadores inteira com a leveza de quem não tinha nada a perder, de repente se viu com o peso do mundo nas costas. O peso de realizar o impossível. A pressão psicológica de estar a um passo da glória eterna esmagou a disciplina tática. Os passes já não saíam com a mesma precisão. A compactação defensiva começou a apresentar fissuras. Aquele time, que parecia um bloco único de concreto, se esfarelou nos minutos finais. E a disputa de pênaltis foi apenas o capítulo final dessa derrocada mental. O erro de Marlon, o último batedor, não foi um erro técnico, foi o suspiro final de um time que já tinha entregado a alma em campo. O apito final no Pacaembu não encerrou apenas um jogo, encerrou um sonho. E de certa forma, o próprio time, o sucesso daquela campanha foi uma vitrine gigantesca. Os heróis improváveis, antes desconhecidos, agora estavam na lista de compras de todos os grandes clubes do Brasil e do exterior. A diretoria, seguindo a lógica fria de um clube-empresa, não resistiu às propostas. O desmanche foi rápido e brutal. Um por um, os pilares daquela equipe foram saindo. Aquela química perfeita, aquela unidade forjada no vestiário por Jair Pizzerni, se desfez no ar. O time que encantou o continente foi vendido em peças, como um carro de luxo num ferro velho. O conto de fadas acabou de forma abrupta, provando a fragilidade de um projeto que, embora genial dentro de campo, não tinha raízes profundas para se sustentar no topo. E o que sobrou? Qual o legado daquele vice-campeonato? O São Caetano de 2002 se tornou uma lenda, mas também uma lição amarga. A lição de que o sucesso no futebol é uma besta traiçoeira. Ele te eleva às alturas apenas para te expor ao mercado, aos interesses, à cobiça. Para clubes emergentes, o vice da América não foi o começo de uma era, mas o pico isolado de uma montanha. O ponto mais alto antes de uma queda longa e dolorosa que levaria o clube de volta às divisões inferiores, ao quase esquecimento. Aquela campanha épica